Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vão ver esse vídeo, né? Se alguém vai ver. Mas eu estava aqui fazendo uma reflexão, no meu cantinho aqui, e, e realmente, sabe, estava conversando com as pessoas, uns dizem que Deus é trino, outros dizem que Deus é uno, né? E eu acabei de um livro aqui, eu acho que vocês conhecem o livro aqui do professor Sabino, né? Que o nome do livro é Criação, Deus e o de Revaverê, Criação de Homens ou Divindade, né? Um livro muito bom até para ler, recomendo. Aí me veio aqui na mente assim, sabe? Eu quero falar um assunto hoje bem polêmico, até polêmico, mas eu vou dar minha visão a respeito do que eu penso sobre o assunto, que é Moisés foi Deus, Moisés foi Deus, Jesus também foi Deus, mas não é o Deus Yud-He-Vav-He, o Deus da Bíblia, né? Mas eles eram enviados. Aí nós precisamos entender algumas coisas a esse respeito que os pastores não falam, o padre não fala, os irmãos não falam, né? Até porque não tem conhecimento para falar também. Então o que eu vou falar aqui, ele é bem polêmico, mas está na Bíblia, tudo com base bíblica. Eu vou usar a Bíblia do Evangelista, né, para isso aí. Eu vou usar a Bíblia dos luteranos e eu vou usar a Thompson. Tem mais Bíblia, pode até usar outras Bíblias aí, mas eu vou usar só essas três para justificar aquilo que eu vou falar aqui, tá? Então é tudo por dentro da palavra, não é por fora da palavra. Porque tem pastores que dizem coisas, e irmãos que dizem coisas, irmãs que dizem coisas, encarregados da igreja que dizem coisas, né? E não te provam pela Bíblia. Mas o que eu quero fazer aqui é te provar pela Bíblia. Eu estou te desafiando pela Bíblia, desafiando no bom sentido, né, de te provar pela Bíblia. Não pelo achismo do pastor, não pelo achismo do padre, não pelo achismo de ninguém. Eu vou te provar pela Bíblia. Então, eu quero ler aqui para vocês aqui, para começar, aqui na Bíblia do Evangelista, Êxodo, capítulo 3, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: E ele falará por ti ao meu povo, né? Então, ele falará por ti ao meu povo, ele lhe será por boca e tu lhe será por Deus. Então, Deus falando isso a Moisés, né, perante o seu irmão Araão, porque Moisés disse: eu sou um homem que tem boca dura, eu não sei falar. Quando Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, né? E aí Deus diz o quê? Deus diz assim: tu serás por Deus para o povo de Israel, e tu serás por Deus para o povo de Israel, e eu vou te dar a palavra, né? Então ele diz assim: tu farás para ti o povo, acontecerá que ele te será por boca. Então Arão seria o porta-voz de Moisés, né? E tu lhe será por Deus. Então Deus coloca Moisés por Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 16, Deus coloca Moisés por Deus sobre o povo de Israel. Nós vamos chegar lá para explicar o que é Deus, tá? O que se refere nessa passagem. Andando mais um pouquinho para frente aqui, no capítulo 7 do livro de Êxodo, né, 7, deixa eu ver onde é que está o 7 aqui, 7, ó, aqui, ó, capítulo 7 do livro de Êxodo, Êxodo capítulo 7, versículo 1. Então disse Deus a Moisés, ou o Senhor a Moisés, né, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, Araão e teus irmãos, e teu irmão será o teu profeta. Eis que eu tenho te posto, então, Moisés, eu tenho te posto por Deus diante do Faraó, diante de Arão, que era irmão de Moisés, e do povo de Israel, e tu serás profeta. Então eu provei pela Bíblia para vocês aqui que Moisés era Deus,
que Moisés foi posto por um Deus. Está aqui na Bíblia. Não é achismo, não é nada, está aqui na Bíblia. Êxodo 4,16, Êxodo 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Então eu gostaria de trocar uma ideia com vocês hoje aqui a esse respeito, né? Porque Moisés foi posto por Deus sobre aquele povo. Agora, é interessante porque quando o povo de Israel, ele não diz Deus. O povo de Israel, quando se refere a uma santidade, quando se refere ao próprio Deus, porque eles não dizem o nome de Deus para não botar em pecado, ele diz Kadosh, né? Então os hebreus dizem Kadosh, que para eles significa dizer também Deus, né? Também significa alguém consagrado perante as outras pessoas, né? Uma pessoa de respeito, que tem atitude, que vai governar. Então eles dizem Kadosh, para aquela pessoa separada, santificado é separado, né? Para aquela atividade. Então eu te provei pela Bíblia que Moisés foi posto por Deus perante Faraó, perante o povo dos hebreus e perante Arão, que era o porta-voz de Moisés. Está escrito em Êxodo 4,16, está escrito em Êxodo 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Então nós precisamos entender que assim, como a palavra Deus, né? Porque Deus é um título, Deus não é um nome, vamos ser bem claro, né? Mas ele também se referia ao Zeus, ao deus Zeus dos gregos, né? Então assim, Deus, o universo nos deixa claro a existência de um criador, de um arquiteto que planejou e sustentou toda sua criação, né? Um ser moral. Os gregos traduziram por Kyrios, né? Cujo significado aí vocês veem, Deus, cujo significado aqui, deixa eu ver, até aqui, os gregos poder, autoridade, forte, governante. Então, quando os gregos traduziram, eles traduziram essa palavra por Kyrios, e que quer dizer poder, autoridade, forte, governante. Senhor, para o tetragrama Yud-He-Vav-He da Septuaginta. Então, quando eles pegaram a Septuaginta, para quem não sabe, a Septuaginta era a Bíblia que existia no tempo de Jesus Cristo, né? Que os 70 levantaram e fizeram, então, aquela Bíblia Septuaginta, que era o que tinha na época de Jesus. Aí, então, eles traduziram Yud-He-Vav-He como se fosse, então, poder, autoridade, forte, governante, né? Senhor. Da Septuaginta, quando se traduz a Septuaginta, então, para o grego. Pelos pais da igreja, como Clemente de Alexandria, Irineu de Leão, né, Cirílio de Jerusalém. Não vamos meter em nome, né, pessoal? Senão a gente vai muito longe isso aqui. Não me deterei em nomes, atribui a Criador, enfim, a existência dele. Já a palavra Deus tem origem latina e significa divindade ou deidade. Segundo os estudiosos, significa celestial ou brilhante, ou algo que brilha no espaço. A palavra Deus, então, na etimologia latina, significa algo que brilha no espaço, né? Então, significa celestial, brilhante, algo que brilha no espaço. Então, aqui, o que eu quero dizer aqui, pessoal? Aonde eu quero chegar aqui? É que geralmente a palavra Deus não se refere ao Criador, não se refere ao Yud-He-Vav-He, ao El, e sim se refere mais às coisas pagãs e outros povos pagãos. Deus não é nome, Deus é um título, entende? Ou seria um apelido, vamos dizer bem assim, né? Porque se bem que em espanhol apelido é nome, então, sabe, na língua espanhola apelido é nome. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, tá? Que Moisés foi levantado como um Deus para o povo dele. Então, ele era um governador, porque ele tinha que governar aquele povo. Ele era ele tinha que se mostrar forte. Por isso que uma das traduções da palavra Deus é forte, né? Ele tinha que ter autoridade, ele tinha que ter poder.
E Deus levantou Moisés então com essas qualidades, com a qualidade de um Deus, para governar aquele povo. Então, quando nós lemos isso aqui, nós vimos algo bem interessante aqui. Que o próprio Deus diz a Moisés: tu serás um Deus para este povo, tu serás um Deus para o faraó. Porque Deus agora incumbe Moisés daquela autoridade, daquela governança, daquele poder de autoridade sobre aquele povo. Ele seria para eles como um Deus, porque o que Moisés falasse teria que ser cumprido ali, teria que ser executado. Por quê? Porque se Arão era o porta-voz de Moisés, Moisés era o porta-voz de Deus. Então, do Deus Criador. Mas para o homem, Moisés era como um Deus, para o povo dos hebreus, né? E para o povo do Egito, por onde ele passava. Por isso que Deus estava com ele. O que ele falava era de Deus, o que ele dizia era de Deus. As atitudes que ele tomava, que muitas vezes o homem não compreende, e fica muitas coisas aí que a gente não compreende, e eu não quero entrar nesses detalhes, eu só quero falar de Deus, Moisés e Jesus hoje. Então, muitas coisas a gente não entende. Aí então, eu entendo que nesse caso, em exemplo de Êxodo 7:1, Deus está dizendo: Senhor, o que tem autoridade? Moisés, tu é o Senhor, aquele que tem autoridade, né? Aquele que vai governar. E como Moisés disse, eu tenho o queixo duro, porque Moisés não sabia falar, por isso ele precisava de um porta-voz. E o povo precisava de um líder, um senhor para conduzir, né? Logo após a saída do Egito. Por isso foi colocado como um Deus, Senhor, sobre o povo, uma autoridade sobre o povo, né? Sobre o povo. Deus fala com ele e ele transmitia ao povo a vontade de Deus. Ele falava para Arão, não transmitia, às vezes ele transmitia diretamente. Ele era um enviado de Deus. Bom, enviado, quando Deus pega alguém e envia. Aqui no Novo Testamento nós vimos a palavra enviado como apóstolo, aquele que Deus envia. Geralmente é um missionário, né? Enviado de Deus. Por isso que tem muitos missionários que quebra-cara, porque eu não fui enviado de Deus. Como eu tive um ministério aí, eu não vou citar nome, há muitos anos atrás, e o cara disse assim: olha, eu vou ter que ir para a África. Eu estava nesse culto. E aí o pastor disse: mas por quê? Aí porque ele estava sendo apresentado por um pastor, né? Ele era o obreiro da igreja, estava sendo apresentado por pastor porque ia enviar ele para a África, mas ele contou o porquê que ele está sendo enviado para a África para os outros pastores, para aquela reunião de obreiros que acontece ali. Ele disse: porque um jacaré me mordeu na perna, então tem que ir para a África. Mas só, gente, na África não tem jacaré, na África tem crocodilo. Tudo bem, eu não sei, não vou falar do futuro do irmão, de nada, não estou aqui para isso. Eu estou aqui só para dizer assim, que muitas vezes nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, né? Então Moisés, ele era enviado de Deus para fazer aquela obra. Então ele foi chamado, o que Moisés falava era o que Deus queria. O que Arão transmitia era o que Deus queria. Porque as poucas vezes que Arão até fez alguma coisa que não fosse da vontade do crescimento de Moisés, aconteceu um problema. Porque a palavra Deus significa autoridade, como eu falei para vocês, poder que foi dado. Deus deu poder, o Senhor do Criador deu poder para ele. Ele deu autoridade, ele deu governança, ele fez dele um senhor perante aquele povo. Fortaleceu ele. É isso que quer dizer. Nessa introdução aqui, botaram a Septuaginta, quando traduziram, eles botaram a palavra Kyrios, que quer dizer isso, né? Quer dizer isso de Deus. Então ele ali, Moisés foi como um Deus então para aquele povo. A Bíblia diz que ele era um Deus para aquele povo. E aí as pessoas fazem confusão. Ah, mas então a Bíblia diz que tem 2 deuses, 3 deuses, né? Não, gente, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus é um só, né? A Bíblia diz que Deus é um só. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Você entende?
Ele é único. Eu não defendo também que Deus, assim, seja assim, uma trindade, como os católicos defendem, né? Para mim, Deus é único e o Espírito dele está sobre nós, por isso o Espírito Santo é Deus, e o seu Filho também foi Deus sobre a terra aqui com nós. Mas não que seja uma trindade, significa que faz parte do mesmo ser. Entende a diferença? Então, agora eu vou provar para vocês aqui, vou tentar provar para vocês que Jesus Cristo também, a Bíblia diz que ele era um Deus. Tá? Não que ele era Deus, mas que ele era um Deus. Agora você vai ver a diferença na tradução. Porque eu vejo muitos irmãos aí, até pastores eu ouvi, dizer assim, Jesus é Deus. E hoje o que mais defende é que Jesus é Deus. Mas eu pergunto para você agora, se Jesus é Deus, né, por que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Por que ele diz que na cruz entregou a alma para Deus, se preparou para Deus? Pai, por que me abandonaste? Tem sentido, né? Ele dizer, por que me abandonaste? Ele disse, pai, por que me abandonaste? Se referindo a uma segunda pessoa. Não é isso? E se tu vai procurar no Novo Testamento também, ele diz o Pai, ele nunca diz ele diz o Pai, ele é o Filho. Mas não vamos entrar em detalhe aqui, porque aqui o meu pequeno videozinho hoje é mostrar que Moisés foi Deus, que Jesus foi Deus, mas que não foi o Criador. Que ele só foi Deus porque o Criador deu autoridade para eles. É diferente a interpretação que os pastores estão pregando por aí. Aqui é a palavra Kyrios, traduzida a Septuaginta de Yud-He-Vav-He, que é o nome do Criador. Vamos lá então. Em Isaías, Jesus foi Deus? Jesus foi Deus? Jesus foi Deus? Foi. Te provar pela Bíblia. Tá? Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, profetizou, a virgem dará luz a um filho e ele será o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então o profeta Isaías, eu só peguei aqui algumas passagens, podia ter pego mais passagens, tá? Mas o profeta Isaías, ele nos fala que nos fala que Deus é conosco, que Jesus era o Deus conosco, né? Então, eu vou pegar a Bíblia Thompson aqui, ó. Isso aqui é a Bíblia Thompson agora. Já que eu estava com a do evangelista, eu vou pegar a Bíblia Thompson, outra Bíblia, com outros que escreveram, né? O reverendo Thompson, para mostrar para vocês que lá no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, assim, portanto o Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, né? Emanuel. Então, quer dizer Deus conosco. Agora que eu vou na mesma Bíblia Thompson, ó, tô com a mesma Bíblia Thompson, eu não mudei a Bíblia. Mateus capítulo 1, no versículo 23, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Bíblia Thompson. Então eu quero dizer assim para vocês assim, ó, que eu quero dizer para vocês que Deus, ele deu autoridade para Jesus, as mesmas autoridades que ele deu a Moisés e muito mais ainda. Porque agora Jesus Cristo, Filho de Deus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele tinha o quê? Natureza humana também. Moisés só tinha natureza humana. Agora esse não. Jesus vem com natureza divina e natureza humana. Ele era o verbo que se fez carne. Verbo é palavra. Ele era a palavra de Deus. Os profetas vieram e eles mataram os profetas. Jerusalém, Jerusalém, né? Tu que mata os profetas. O que o profeta fazia?
trazia a palavra de Deus, não é isso? Agora vem o Filho de Deus, o Verbo, a palavra que se fez carne, e ele traz o sagrado e a carne humana, né? Ele traz o quê? Ele traz parte da divindade divina e parte humana, porque ele nasceu de uma mulher, mas foi concebido pelo Espírito de Deus. Aí, olha, uns dizem que foi a primeira inseminação artificial que houve, outros dizem que não, foi pelo poder do Espírito Santo. Eu não vou entrar nesse detalhe também, mas o que eu quero dizer aqui assim é o seguinte. Então, Jesus, ele era o Emanuel, ele era o Deus conosco, assim como Moisés foi o Deus para aquele povo, para o faraó e para o povo de Israel, para o povo ali dos hebreus, até a vinda de Cristo. Agora Cristo, ele é portador de uma nova aliança, de um novo testamento, como está lá nos Hebreus, né? E para que existisse o Novo Testamento, o testador tinha que morrer, então ele morreu. E o Novo Testamento começou dali em diante. O livro do Testamento não começa no livro de Mateus, como muitos dizem. Ele começa depois da morte de Cristo. Aí, o que acontece? Então, em Mateus 1:23, a Virgem dará à luz e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus não pode nascer, né? Mas o seu filho pode. É impossível que Deus nasça. Ah, mas por que é impossível que Deus nasça? Por quê? Porque nenhum homem pode ver Deus e ficar vivo. Está na Bíblia, Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Aí você me diz assim, mas como Moisés falava face a face com Deus? Porque Moisés foi chamado para Deus, para conduzir o povo, e aí entra a glória e o poder de Deus para ele fazer o que quiser. Assim como Adão também via, falava face a face na virada da noite, Moisés, há passagens bíblicas que diz que ele falava face a face. Mas também existe uma passagem bíblica que diz que ele pediu para ver a face de Deus e Deus mandou se esconder atrás de uma pedra. Ele viu a sombra de Deus. Então eu quero entender que Moisés, a face que Moisés fala seria a sombra, seria vozes que ele ouvia. Quero entender isso, porque senão o próprio livro que Moisés escreveu no Êxodo 33:20, que nenhum homem pode ver Deus e ficar vivo, ele também não poderia, porque ele é homem. Ele era um homem que nem nós. Então, aí o Filho de Deus fez carne, né, e habitou entre nós. Então, Deus não se dá a conhecer, a não ser através do seu Filho, através de Moisés. Por quê? Porque Jesus foi feito à imagem de Deus, né? Como está lá no livro de Romanos, se não me falta a memória, né? Que ele foi feito à imagem da glória Vamos ver aqui, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? 2 Coríntios 4:4. Então Cristo, ele era a imagem de Deus. As pessoas viam, queriam saber o que acontecia, como era o Pai, olhavam para ele, mas não que ele era Deus. Ele era Deus no sentido de ter autoridade, ele era Deus no sentido de ter poder, ele era Deus no sentido de governar, ele era Deus de ser uma fortaleza, ele era Deus de ser o Senhor, que Deus colocou, ele era o Emanuel aqui para nós. Assim como Moisés foi o Deus para o faraó e para o povo dele, né? E para onde ele passava. Mas Jesus Cristo tinha uma característica que não teve Moisés. Ele tinha parte homem, parte divina. Então, aqui em Filipenses 2:6 diz assim, ó, sendo em forma de Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus. Bom, usurpação, para quem não sabe, é quando alguém quer tomar o lugar do outro, o poder do outro, a glória do outro. Não, Jesus era filho. Ele não quis por usurpação, ele não quis pegar o lugar, tomar o lugar. Vamos pegar, por exemplo, Maduro agora, que pegou o lugar do outro presidente que foi eleito lá na Venezuela. Só um exemplo, tá, pessoal? Não vamos falar que isso não é política. Mas então, o Maduro pegou o lugar do outro, ganhou, mas não levou. Agora, já aqui não, Cristo não quis por usurpação. Filipenses 2:6, né, até 10.
Não quis por usurpação ser igual a Deus, porque ele não era igual a Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele tinha uma missão para fazer aqui, que era substituir a lei pela graça. Ah, mas aonde está escrito isso? Está escrito aqui. Eu vou pegar a Bíblia do Evangelista aqui, para mostrar para vocês aqui no Evangelho de João, tá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí as pessoas dizem assim, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Né? Então as pessoas dizem, mas a graça sempre houve. A graça sempre houve para algumas pessoas. Moisés estava debaixo da graça de Deus. Tanto que se o povo se rebelou, ele disse assim, Deus queria matar todo o povo, ele disse, achei graça diante de ti, não faça isso. Entende? Se achou favor diante de Deus, não faça aquilo que ele ia fazer, senão ia ficar difícil, que tirar o povo do Egito e agora Deus ia matar tudo. Então a graça ela sempre existiu, mas não a graça salvadora. A graça salvadora que salvou a humanidade veio por Cristo. Então eles querem dizer que a graça sempre existiu. Não, a graça ela sempre existiu nos planos de Deus. Mas não havia dispensação da graça, eu sei que muita gente não é dispensacionalista, né? Mas não havia a graça, né? Através do Filho de Cristo, que veio e derramou seu próprio sangue, rasgou a cédula da nossa dívida para com Deus, e dali em diante ele trouxe um evangelho que é boas novas, que substituiu a lei, apesar de algumas denominações, de alguns pastores não gostar, dizer que nós vivemos debaixo da lei ainda hoje, mas institui lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 9, diz o quê? Maldito daquele que quer viver debaixo da lei que nem judeu, porque o judeu vive na lei, né? Aí pertence à igreja de Satanás. Ah, mas então o judeu vive na lei, então o judeu pertence à igreja de Satanás. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que aquele que seja judeu não sendo, porque o apóstolo Paulo, a Bíblia divide em três. A Bíblia divide igreja, gentios, igreja, gentios e... A Bíblia divide em três grupos, e incrédulos, tá? A Bíblia divide em três grupos, se não me engano é isso, igreja, gentil e incrédulo. Então, a Bíblia, ela dá definição, nem tudo é igreja que tu vê no mundo. Não, a Bíblia divide em igreja, judeu e gentil. Tá? A Bíblia divide nisso aí, ou gregos, como algumas traduções dizem, né? Igreja, judeu e gentil. Então, o judeu, ele tem que adorar o sábado, porque é um acordo perpétuo entre Deus e eles, mas o sábado, que o pessoal fala de Jesus, era o sábado anual, era a Páscoa, não era o sábado comum, e tem que entender que o calendário dos judeus era lunar, solar, né? Então não era o calendário gregoriano que você tem em casa aí. Então vamos deixar claro isso aí, que podia cair qualquer dia o sábado. Aí então, aqui Filipenses, ele não usou ser igual a Deus, porque ele não era, ele era o Filho. Ele tinha que cumprir a missão que ele veio fazer aqui, porque Jesus foi um apóstolo. Ah, não, mas agora muita gente vai querer me bater. Jesus foi apóstolo. Jesus foi enviado. Vamos abrir o livro de Hebreus aqui, ó. Hebreus, eu vou abrir para vocês aqui, onde diz que na Bíblia que Jesus é apóstolo. Hebreus capítulo 3, né, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestiais, considera a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Você vê que a Bíblia diz que Jesus foi apóstolo, foi enviado. Então, antes de escolher os outros apóstolos, Jesus foi o primeiro apóstolo. Hebreus capítulo 3, versículo 1. E se lá para o versículo 6 diz assim, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, o qual casa somos nós, eu sou a casa, né? E tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então a casa de Deus somos nós, né? Então, eu aqui agora provei para vocês que a Bíblia também diz que Jesus era Deus, como filho de Deus, assim como Moisés era Deus. Mas por que eu fiz essa comparação Moisés e Jesus? Para entender que assim como Moisés foi enviado, Jesus foi enviado. A palavra enviado é apóstolo. Eu provei para vocês que a Bíblia também chama, diz que Jesus foi apóstolo. Então, cada um tinha uma missão. Se a missão de Moisés era tirar o povo do Egito, e a autoridade foi dada para Moisés naquela direção, Jesus agora termina com a lei de Moisés, né? Com a autoridade de Moisés, vamos ser bem claro,
E ele agora passa a ser autoridade do Novo Testamento, que ele comprou com seu sangue as pessoas, e ele nos trouxe a graça que substituiu a lei. Conforme eu citei o capítulo e versículo do Evangelho de João. Senão não tinha por que trazer um Evangelho. Se tudo se fez novo, não tem por que o velho continuar. Não tem por que o Novo Testamento, o Velho Testamento continuar se tem um Novo Testamento agora. Vivemos pelas regras de agora que Deus quer para nós hoje. Então, Marcos 16, vamos pegar aqui a Bíblia de novo. Marcos, Evangelho de Marcos, vou pegar aqui para vocês, Evangelho de Marcos. Aqui, deixa eu achar aqui para vocês, aqui, olhando assim sempre. Evangelho de Marcos, eu vou mostrar para vocês aqui algo muito interessante. 16, 19, diz assim, ó. O Senhor, depois de ter falado, foi recebido aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai. Marcos, capítulo 16, versículo 19. Aqui diz assim, ó. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Se ele assentou à direita de Deus, então não era Deus. Não. O que é direita? Isso aqui fica aqui na minha direita. Até tudo acontecer onde todos vão ser uma unidade, né? Então ele sentou à direita, está lá no trono de Deus, sentado à direita de Deus Pai. Se ele fosse o Deus, ele não estava sentado à direita, ele estava sentado com o Pai. Não é mesmo? Ele mesmo, o próprio Jesus, ele fala o quê? Ele sempre se referia ao Pai. Ele nunca disse, eu sou Deus. Não existe uma passagem clara na Bíblia, no Novo Testamento, onde ele diz, eu sou Deus. E claramente, quando ele se refere a ele como um Deus, é que ele deu autoridade, ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele tinha governança, ele era o Senhor daquele povo. Por isso que ele chega lá no Sinédrio, aqueles intelectuais, né, pessoal que sabia, ele olha para ele assim, vós tem por pai o diabo. Mas se o Filho de Deus, aqui veio trazer salvação, olha para o Sinédrio, que eram os teólogos da época, e dizem, vós tem por pai o diabo. Fica uma reflexão aí, eu não vou entrar em detalhe, mas você vê hoje muitos teólogos que estão negando a crucificação de Jesus, que estão negando a ressurreição de Jesus, que estão dizendo que Moisés era um mito de Sargão, que estão dizendo que Deus não existe, foi uma criação de homem. Estão dizendo tantas coisas, aí você vai para a Bíblia e você vai descobrir lá no que ia acontecer nos últimos tempos. Os homens dariam ouvidos a doutores, teriam como comichão na orelha, né? Cada um levando as suas próprias, seu próprio gosto, né? Ah, eu gosto disso aí, apostasia dominável. Aí chega aquele irmão bonito, fala lá uma mensagem que tu vai ver tudo, mas não é nada. Na verdade é fogo de palha, né? Porque aquilo não é de Deus, essa é a grande verdade, né? É só palavras bonitas. Nós vemos também em Atos, capítulo 2, já que eu estou aqui, eu vou abrir para vocês aqui, ó, já que eu estou provando, né, o que eu estou falando aqui, então eu vou abrir para vocês aqui, Atos capítulo 2, deixa eu ver aqui, Atos capítulo 2, versículo 33 e 39, 33 assim, ó, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Senhor aos meus Senhor, assentar-te-ei à mão direita. Olha só, até que ponha os teus inimigos por escabelo por escabelo dos teus pés. Saiba, pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então esse Jesus que eles crucificaram está à direita de Deus e Deus o fez Senhor e ungido. Cristo quer dizer ungido, né? Então, de Deus. Então é muito interessante isso. E então, eu não sei se eu me fiz entender que o título dado de Deus para Moisés e para Jesus era para a humanidade. Se Moisés pegou aquele título para conduzir o povo dele e para falar com os inimigos que ele encontrava, desde do Egito, aonde eles passaram,
Agora Cristo veio para a salvação da humanidade. Ah, mas a Bíblia diz que ele não veio não para o povo de Israel. Sim, ele não veio não para o povo de Israel quando estava aqui, porque tinha que se cumprir a lei. Por isso que a Bíblia diz que ele cumpriu a lei, Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Mas ele levantou o apóstolo Paulo para pregar para toda a humanidade. E o apóstolo Paulo foi em todo mundo daquela época pregando o evangelho. Por isso que não tem desculpa que a pessoa não conhece o evangelho hoje. O evangelho já foi pregado em todo mundo. Tem mais de 5 passagens na Bíblia que diz que o evangelho já foi pregado em todo mundo. Então, a Bíblia diz que é por Cristo que temos confiança em Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, que é por Cristo que temos confiança em Deus. Bom, eu vou explicar para vocês. A Bíblia diz que só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio aqui, morreu na cruz, te comprou por bom preço. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Emmanuel, Ele que representa, Ele que foi enviado pelo Pai para estar aqui conosco, e Ele que nos representa diante do Pai. Ele é que nos representa diante do Pai. Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, diz assim: eis que lhes suscitarei um profeta do meio... Eu vou pegar outra Bíblia aqui. Vou pegar a Bíblia luterana. Vou pegar aqui a Bíblia luterana. Deixa eu ver onde é que está aqui. Não, essa aqui... ok. Ó. Aqui, ó. Aqui está a Bíblia luterana. Tá? Eu vou pegar dessa Bíblia aqui. Agora diz assim, ó. Eu copiei dela. Eis que lhe suscitarei um profeta, Deuteronômio 18:18, um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei a minha palavra na boca dele, e lhes falará tudo o que eu ordenar. Lá então em Deuteronômio 18:18, segundo qualquer Bíblia que você pegar, estou com a luterana, mas eu podia pegar qualquer outra Bíblia, tá? Assim que Deus ia levantar um profeta, tá? Deus será um profeta do meio de seus irmãos, como tu, Moisés, como Moisés, tá? E porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará, e eu, tudo o que eu ordenar. Então, está aqui explicado, eu tentei explicar para vocês que Moisés e Jesus eram como um Deus para o povo, mas não era Deus, eles eram filho de Deus. Jesus foi filho de Deus, assim como eu sou filho por adoção. Só que Jesus, ele tinha parte celestial e parte terrena. Parte da Maria, parte do Espírito de Deus. Por isso que tantas coisas ele fez e pôde fazer para se cumprir o que era o quê? A palavra. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia nos diz lá no livro de Apocalipse, a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, vou pegar aqui que é mais fácil, Apocalipse 19, deixa eu ver onde é que está aqui, Apocalipse. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de uma vestidura salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Apocalipse 19, 13. Jesus era a Palavra de Deus. A Bíblia confirma. Ele só veio aqui porque matava os profetas, mataram tudo, inclusive mataram até ele, né? Quem matou Jesus? Os sacerdotes da época. Assim como muitos sacerdotes hoje, muitos pastores estão matando Jesus. Muitos padres estão matando Jesus. Muitos religiosos estão matando Jesus. Porque esse Jesus que estão pregando não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus do dinheiro, é um Jesus da ganância, é um Jesus do desamor, é um Jesus que faz com que divisão, uma denominação aqui, outra ali, outra lá, e o Jesus da Bíblia, ó. Você tem Jesus que não pode doar sangue, e sempre tem um fundamento. Cada um ou teve uma visão de um anjo para formar uma igreja, ou teve uma profeta para formar uma igreja, ou teve um sonho para formar uma outra igreja,
né? O outro que assumiu o lugar de Pedro, que Pedro foi o primeiro fundador da igreja. Gente, tem igreja para todo lado. Deus está dividido? Jesus está dividido? Não, Jesus não está dividido. Isso aí, quem fez essa divisão foi Satanás, foi o espírito do mal. E as pessoas acham que estão sendo salvas indo nesses lugares, né? Então, o que a gente vai fazer para mostrar o que está escrito na Bíblia? Para mostrar o que está escrito na palavra de Deus. Não no achismo, não no pensamento de cada um. Não tem. Ou a pessoa vai para a palavra, ou naquele dia quando chegar diante de Deus, Deus diz, mas eu não falei isso, eu não disse isso. Mas a minha congregação dizia que eu era o único verdadeiro que salvava. Mas eu não disse isso. O que eu disse é que nós não devemos ir além do que está escrito, né? Porque a Bíblia diz isso. Eu até quero ver se eu acho aqui para vocês, onde a Bíblia diz que nós não devemos ir além do que está escrito. Sabe? E eu nem me importo. Eu vou dizer assim, eu nem me importo se a pessoa quer dizer qualquer coisa a meu respeito. Eu até fico assim na minha, sabe? Porque eu não... Realmente, né? Deixa eu ver aqui. Não sei se é o 4 ou se é o 6. Vamos ver aqui, é o 6. Então, é o 4. Deixa eu ver aqui assim. Vamos ver se é o primeiro, então, aqui. 1 Coríntios. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu quero mostrar, né? Uma palavra aqui que bem me deixou muito pensativa até, né? Aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Tá? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. E eu, irmão, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em vós aprendeis a não ir além do que está escrito, e não vos ensoberbecendo a favor de uns contra os outros. Está na Bíblia. Aprender a não ir além do que está escrito. Então as pessoas estão indo além do que está escrito. É uma divisão, há um ódio entre eles próprios. E vocês veem esses famosos estão se metendo hoje em tudo que não presta, menos nas coisas para Deus. Hoje o político X é mais forte do que o Deus da Bíblia dele, que manda ele não fazer isso. Votar é uma coisa, agora defender é outra. Defenda a Deus, defenda o Evangelho de Jesus, né? Então, aí então eu provei para vocês então, né, aqui o que está escrito na palavra. Então, porque as pessoas estão dizendo assim, mas então Jesus era Deus, o Moisés era Deus. Não, eles eram Deus para o povo, mas eles não eram Deus. Eles foram enviados como um Deus, porque é aquela questão do Kyrios, né? Eles eram com poder, com autoridade, governante, como senhores, forte. Deus estava com eles. Quando eles abriam a boca era Deus que falava, mas eles não eram Deus, mas eram representantes de Deus. Era a imagem de Deus, como eu provei para vocês aqui. Em João 1,18 diz assim, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho de Deus se fez conhecer. Eu vou finalizar por aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, assim, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho de Deus se fez conhecer. Nós temos um problema aqui. Porque se Deus nunca foi visto por ninguém, então alguém visse Moisés morreria. Alguém visse Jesus morreria. Porque João capítulo 1, versículo 18 diz que Deus não foi visto por ninguém, ninguém viu Deus. Né? E lá em Êxodo 33, 20 diz a mesma coisa, nenhum homem pode ver a Deus e continuar vivo. Então no momento que a pessoa via Jesus, ela continuava viva e até recebia bênçãos, recebia cura, recebia milagre. As pessoas que viam Moisés não morriam também. Agora se uma pessoa vê Deus, morre. Era só uma reflexão aí para vocês no que eu acredito. Eu acredito no que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus levantou Moisés como um Deus, né? E Deus, lá em Êxodo 7, capítulo 7, versículo 1, e Êxodo 7, 4, Êxodo capítulo 4, versículo 16. E que Deus levantou Jesus como um Deus, Isaías 7, 14 e Mateus
1, capítulo 1, versículo 23. Era só uma reflexão. Eu botei aqui meu ponto de vista sobre o que eu acredito, né? Achismo sem base fundamental e fundamentação bíblica não vale, não vale. Teoria furada de pastores, obreiros e encantadores de serpentes também não vale, né? O que vale é o que está escrito. E o que está escrito foi o que eu falei para vocês. Então, é nisso que eu acredito, entende? É nisso. E hoje, o que está sobre a face da terra é o Espírito de Deus. E ele nos lembraria da justiça, do pecado e do juízo. E principalmente do pecado, porque não acreditaram em Jesus Cristo, que foi enviado, o apóstolo de Deus, para essa terra, para trazer o Evangelho de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, eu tentei explicar o que é do ponto de vista bíblico, quando se refere que Moisés era Deus, que Jesus era Deus, porque foi enviado por Deus, não que eles eram Deus. Ok? Deus abençoe a todos, fique com Deus. E eu sei que nem todo mundo pensa que nem eu, mas eu tentei explicar, desde o Velho até o Novo Testamento, o que significa a palavra Deus e o que significa as pessoas pensarem tantas coisas que muitas vezes não têm um amparo bíblico porque vão pela cabeça dos outros, né? Isso é muito ruim. Fiquem todos com Deus então, que Deus abençoe a todos, porque a Bíblia diz que ouça, ó Israel, né? Eu sou o Deus único. Eu sou o Deus único. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. Eu acredito nisso. E acredito que Deus mandou Moisés como um Deus, porque representava a Deus aqui na terra e sua palavra, seu poder, sua autoridade, e mandou Jesus também como Emmanuel, como um Deus, porque era filho de Deus e representava sua palavra, também aqui sua autoridade na terra. E ele está à direita de Deus Pai, onde nós um dia vamos ter que dobrar todos nós nosso joelho perante Ele, né? Onde Ele vai dar a sentença para cada um de nós. Haverá um juízo, sim. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.